Oi, gente linda do meu coraçãozinho, estamos de volta. Vamos lá, continuar aqui nas estilizações, dessa vez no campo da literatura. Queridos estudantes, lembrar que a literatura é a manifestação artística que se demonstra por meio do trabalho expressivo com a palavra, ou seja, você utilizar a palavra em um contexto criativo, em um contexto original, a palavra no seu sentido mais irreal, mais conotativo, né? Ou então a palavra que finge, que é verossimilhante a uma realidade. Verossimilhante é o que se aproxima da realidade, tá? Bom, olha só. Um estilo de época ocorre quando, além do contato cotidiano e espontâneo com o texto literário, o leitor se propõe a estudá-lo. Porque cada estilo de época vai ter sua marca, como eu falei para vocês ainda há pouco, no finalzinho do nosso primeiro momento. Então, quando a gente vê que cada estilo de época tem características individuais, características próprias, mas dentro desses estilos, autores que foram contemporâneos, como por exemplo o Barroco, Padre Antônio Vieira foram os grandes nomes, e o famoso Cláudio Manuel da Costa. Não, desculpa, tô doida. Gregório de Matos Guerra, Cláudio Manuel da Costa do arcadismo. Gregório Matos Guerra, mais conhecido como Boca do Inferno, e o Padre Antônio Vieira foram dois grandes autores do Barroco, português no caso, né? Não havia, como eu disse para vocês ainda, uma literatura que pudesse ser chamada efetivamente de Brasil, brasileira, porque o Brasil não era uma pátria independente até então, né? Colônia de Portugal. Então, dois estilos diferentes. Por exemplo, o Gregório de Matos Guerra, Boca do Inferno, ele se notabilizou pelo estilo cultista, ou seja, o trabalho com a palavra, tá? Um raciocínio mais, vamos dizer assim, objetivo, trabalhando o cultismo, jogo de palavras, trocadilhos, o uso de muitas mesmo antíteses. O Padre Antônio Vieira já se notabilizou na prosa. Gregório de Matos, poesia, cultismo. Padre Antônio Vieira na prosa através dos sermões. Conceptismo. O que é isso, nenéns? Estilos cultista e conceptista. O conceptismo, o jogo de ideias, raciocínio lógico, o uso de silogismos, o uso de premissas, tá? Então, o Padre Antônio Vieira, dentro de seus sermões, construiu isso aí para, evidentemente, construir o seu principal objetivo, que era pregar a fé cristã. Então, você pode perceber que dentro dos estilos de época em si, os autores que vão participar desses estilos ou representá-los têm seus estilos próprios. Então, o leitor vai poder se apoiar em diferentes modos de leitura que se construíram ao longo do tempo. Pra vocês terem ideia, não sei se vocês sabem, Machado de Assis, gente, tentou ser romântico. As primeiras obras dele, né, como Yaya Garcia, foram românticas, duas, se eu não me engano. A outra não me recordo bem. Mas, de Dom Casmurro para frente, Memórias Próximas de Brás Cubas, o homem rasgou mesmo no realismo. Aí ele encontrou, vamos dizer assim, a vocação dele em vida, que era ser realista. Tanto, né, principalmente na prosa, aliás, que foi onde ele mais se destacou, nos romances e nas crônicas, né, que ele escrevia nos contos. Então, devemos observar de que maneira as obras se articulam no tempo. Como se relacionam. Opa, de marcar aqui, marca textinho. Como se relacionam e o momento histórico. E aí é que a gente fala em estilo de época. Em que foram produzidas e como refletem a mentalidade da época em que viveram os seus autores. Você vê que dentro das gerações do romantismo, poesia, né? O romantismo teve poesia e prosa. Dentro da poesia, nós tivemos autores que se encaixaram em 3 diferentes gerações. Você tem ideia? Falei do Gonçalves Dias, do Gonçalves de Magalhães, né? Que deu o passo inicial da introdução do romantismo no Brasil, 1800 e tarará, não me lembro a época, sou péssima em datas, mas era o século XIX, meados de 1800 e pouco. Prosopopeia, né? Aliás, perdão. Com Gonçalves de Magalhães. Depois veio Gonçalves Dias, que foi o autor mais notabilizado na geração chamada de nacionalista, saudosista
ufanista. Olha só. Aí vem a segunda geração poética, com autores como Álvaro de Azevedo e Casimiro de Abreu, que já apresentaram uma literatura bastante mórbida, né? O desejo de morte, a fuga da realidade, sabe? Aquele pessimismo mesmo marcante. Então, essa geração, por isso mesmo, ficou conhecida como mal do século. Byroniana por inspiração no Lord Byron, tá? E a terceira geração, conhecida como condoreira libertária, exatamente por ser até, vamos dizer assim, diferente do estilo romântico. Na primeira e na segunda geração da poesia, você vê um romantismo muito voltado para o eu lírico, tá? Dessas obras poéticas, ou seja, muito voltado para o egocentrismo, características como a subjetividade, o egocentrismo, são fortes nessas duas primeiras gerações, tá? A primeira geração, mais saudosista, e a segunda, bastante pessimista. Agora, a terceira geração, a chamada condoreira libertária, teve como maior representante Castro Alves, o conhecido poeta dos escravos. O que ocorre? Castro Alves já criou uma literatura romântica, porém mais comprometida com a realidade social, porque o próprio autor, Castro Alves, era um abolicionista. Vocês podem pesquisar no livro de história. Ele era um abolicionista. Então, ele ia para as praças públicas, lia poesias maravilhosas que ele escrevia em prol da causa da libertação dos escravos. Entende? Aliás, não é nem para você chamar de escravo, porque foram escravizados. Eles não eram escravos, eles foram feitos escravos, né? Então, uma literatura muito mais comprometida, a de Castro Alves. Na visão de mulher, ou seja, na parte mais lírica, né, das poesias de Castro Alves, você já viu uma mulher mais concreta, uma mulher, né, mais real, enquanto que na primeira e na segunda gerações a mulher era inacessível, era idealizada mesmo. Na primeira, a figura da santa, praticamente, e na segunda, aquela mulher que, apesar de ser idealizada, né, ela era uma mulher sempre descrita como mulher de pele clara, bochechas rosadas, cabelos pretos ou cabelos loiros, né, aquela idealização bem forte, e um amor que nunca era realizado, porque havia o distanciamento entre o lírico que só queria saber de morrer e essa mulher. Então, vejam aí que mesmo dentro de cada estilo de época, você vai perceber estilos diferentes, ou seja, estilizações diferenciadas, tá bom? Só lendo para saber. Por isso que você tem que ser um apaixonado por literatura, ler bastante, conhecer os estilos de épocas. Então, é importante, não reduzir a literatura a um mero instrumento de investigação da sociedade, tomando as obras literárias como documentos do modo de viver e pensar de seu contexto de produção. Porque se você fizer isso, você vai, inclusive, dar com os burros na água. Por exemplo, simbolismo. Simbolismo foi uma manifestação literária totalmente aquém da realidade. Muitos até meio que o aproximavam, né, do romantismo. Porém, qual era a diferença? No simbolismo, daí o nome dessa estética literária, tudo é muito sugerido. Tudo era muito assim, sabe? Surreal. A atmosfera que você tinha ideia dentro dessa estética era como se você estivesse dentro de um sonho. Você lê as poesias simbolistas na figura de Cruz de Souza e você parece que está num sonho. Nuvens brancas, alvas, claras. E o Cruz de Souza era obcecado com a cor branca, né? Detalhe. Então, romantismo, simbolismo, eram artes totalmente descomprometidas em termos gerais com a realidade, né? Então, a gente não pode esperar que a literatura sempre seja vista desse aspecto. Até porque a arte da palavra, a criação, a invenção. A literatura não tem necessariamente um compromisso de fidelidade com vivências do autor ou de seu grupo social. Primeira desconstrução que a gente vai fazer. Porque, normalmente, quando se estudam os estilos de época, a gente espera que cada estilo de época seja exatamente igual ou correspondente ao contexto histórico. Claro que existe um contexto histórico. Mas não esqueça, querido estudante, que nós estamos falando de arte. E arte não tem amarras, encanto nenhum. Nem a arte da palavra, nem a arte do cinema, a arte cinematográfica, nenhuma arte. O que faz da arte ser arte é justamente essa liberdade de criação. Então, por mais que em algumas estéticas literárias
a gente encontrasse escolas mais voltadas para uma realidade social, essa era uma realidade inventada, recriada, e nem todas faziam isso. Acabei de mostrar 2 exemplos para você. Então, isso aqui é muito importante. Ó, a literatura não tem que ser vinculada à época em que ela surge, entende? Não tem que ser. Isso vai da liberdade do autor. Aí, mais uma vez, tia Flávia, então, depende do estilo do autor, né? Se o autor quiser fazer uma arte para ele mesmo, para mostrar a capacidade dele de criar, de organizar as palavras, de combinar as palavras, ele faz, sem necessariamente ter o vínculo com a realidade social dele, né? Exatamente. É por isso que os estilos de épocas apresentam em cada uma de suas manifestações o que nós chamamos de funções da literatura: entreter, emocionar, fazer refletir e várias outras, né? Criar o belo, encantar. A literatura faz isso. É também não reduzir a obra literária a um exemplo do modo de fazer literatura de uma época. Ou seja, porque você lê um texto de Gregório de Matos, não quer dizer que toda manifestação do Barroco teve que seguir os parâmetros de Gregório de Matos. Se fosse assim, o padre Antônio Vieira não tinha escrito sermões, tinha escrito poesias. O Gregório de Matos enveredou para a poesia. Poesia lírica, poesia religiosa, poesia satírica, algumas suas poesias eróticas, né, que se encaixa aí na lírica. E o padre Antônio Vieira virou totalmente para os sermões. Ele é, para vocês terem ideia, o maior sermonista da história, reconhecidamente. O homem escreveu mais de 200 sermões, minha gente, incríveis. A capacidade de dialogar, a capacidade de convencimento do padre Antônio Vieira era forte. Então, 2 autores de uma mesma época que, de certa forma, voltaram-se para caminhos completamente diferentes, né? E, detalhe, o Gregório de Matos ganhou o apelido de Boca do Inferno, não faltou não, porque a poesia satírica dele foi muito mais forte, muito mais chamativa do que todas as demais, não que as outras não tenham sua importância, tá? Então, por mais que se enfatizem as articulações possíveis entre as obras e se busquem ressaltar tendências de um período, cada obra merece ser apreciada em sua singularidade. É bem aqui que tem a ideia do estilo. Então, por mais que esses autores sejam contemporâneos, que eu encaixo, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade no modernismo, Cecília Meirelles no modernismo, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, o fato é que cada um deles tem a criação à sua própria maneira. Ou seja, cada um tem o seu estilo próprio. É daí que vem essa liberdade de criação. Então, compreende-se estilo próprio, capacidade individual própria de manifestar-se. Não é diferente, portanto, dentro do que a gente está chamando de estilizações literárias, né? São as estilizações ou relativas a cada estilo de época ou relativas à idiosincrasia, ou seja, a maneira própria de lidar com a arte em cada autor. Maneira própria do Drummond, a própria maneira do Machado de Assis, a própria maneira da Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles, a própria maneira da Lia Luft, da Marina Colaçan, cada uma tem seu estilo próprio. Tá vendo, nenéns? Qualquer dúvida, estamos às ordens. É também, não perder de vista a experiência particular de cada leitor com o texto literário. Vou explicar para vocês o que é que isso aqui significa. Uma coisa que a gente sabe sobre o texto literário, justamente pela criatividade que é posta nas palavras, é que há várias possibilidades de interpretação. Então, eu leio o mesmo livro, você lê o mesmo livro, e nós podemos ter impressões completamente distintas dessa
obra, dessa leitura. Tanto há que quando se envolvem os críticos de literatura chamado, ou os críticos de arte, eles vão colocar visões favoráveis, visões desfavoráveis. Aqueles que colocam de visões favoráveis podem apresentar pontos, né, que um outro não apresentou, assim como os desfavoráveis também. Então, você, por exemplo, vai criar uma obra e 10 leitores vão ler sua obra literária. Cada um deles pode ter uma percepção diferenciada dessa obra. Isso significa dizer que o texto literário permite essa liberdade de interpretação, de maneira que o leitor, ele não é passivo, muito pelo contrário, ele é ativo porque, com a percepção dele, ele ajuda a reconstruir a sua obra, dá uma nova visão. Quem sabe, se ele for escritor, ele até se inspira na sua para criar uma estilização, uma paráfrase, uma paródia, né? Um pastiche. Legal, né, povo lindo? Então, é isso. Não perder a experiência de vista particular de cada leitor com o texto, porque cada leitor vai ter a sua interpretação própria, e isso ocorre porque o texto é literário, porque ele é plurissignificativo. Então, isso aqui, essa experiência particular, ela é possibilitada pelas várias possibilidades de interpretação. Aí você me pergunta, mas tia Flávia, por que a senhora está falando, nesse caso, dessas várias possibilidades de interpretação só de um texto literário? Mas, gente, vamos conversar. Interpretação. Olha aí, ó. Claro que é o texto literário que vai possibilitar isso. Tome como, por exemplo, uma receita culinária, meu povo. Então, 10 pessoas vão ler a receita culinária e 10 pessoas vão entender a mesma coisa. Porque ali a linguagem é outra. A linguagem ela é denotativa, ela é real. Não tem como ter uma outra interpretação além da que já está posta, está dada. Você vai ler uma bula de remédio. Lá diz que você vai administrar o remédio via oral, ou seja, um remédio para beber. Ou então é para engolir. Você não pode fazer outra função desse remédio. Entende? Está claro, expresso. Se lá diz para você tomar um comprimido de 12 em 12 horas, se você tomar um comprimido de 1 em 1 hora, você vai se intoxicar. Então, não tem como num texto real, num texto denotativo, num texto literal, haver mais do que já está lá. Só é possível no texto literário, justamente por causa desse trabalho especial que é feito com as palavras. Então, para além do significado daquele texto em relação à sua época, as leituras feitas, cada leitor tem também o seu repertório de leituras e um modo de compreensão próprio. Então, o leitor, nesse processo, ajuda a reconstruir, apoiado nos elementos oferecidos pelo texto. Beleza? E elementos são esses, para deixar bem claro para você. Ora, o que faz um texto literário? Vamos colocar aqui alguns. Expressividade. Criatividade. Originalidade. A plurissignificação, que é resultado do uso de muitas figuras de linguagem. Jogos de palavras, né? A gente vai encaixar aí, por exemplo, a paranomásia, que é muito forte com relação a isso. A ambiguidade, o duplo sentido, as relações entre palavras homônimas, palavras parônimas. Tudo isso aí pode ser empregado num texto literário em prol de obter essa plurissignificação, e é por isso que cada leitor pode ter a sua percepção, a sua experiência individual com o texto, tá? Então, olha só, a obra literária sempre dialoga com as obras produzidas em momentos anteriores, seja para reafirmá-las, negá-las ou reinventá-las, tá? Em todas, evidentemente, tem a reinvenção. A reafirmação, ela não vai contestar o texto, ela não atualiza no sentido de não, vamos dizer assim, contestar a ideia, tá? Ela mantém a ideia do texto citado. A paródia já constrói, porque ela nega, né? Ela já constrói nesse sentido, porque ela vai negar o texto citado. E essa reinvenção a gente vê com estilo próprio na estilização.
em estilo próprio na estilização. Quando a gente estava estudando intertextualidade nas últimas aulas, eu mostrei para você o tanto de autores que, evidentemente, posteriores a Gonçalves Dias, dialogaram tanto em possibilidade de paráfrase, paródia, estilizações, com o texto Canção do Exílio. Hoje a gente abriu a nossa aula exatamente com um texto que funcionou aí como uma estilização de Canção do Exílio, texto original Gonçalves Dias, tá bom? Então, alguns temas, gêneros e formas são recuperados, revalorizados, descartados em nome de novas necessidades de expressão. A estilização se encaixa nesse tipo de relação entre textos, tá? Nessa nova roupagem, nesse toque especial que é dado pelo novo autor, pelo autor que se propõe a reinventar uma obra, tá? Já citada. Então, mais um reforço aqui para a nossa ideia, para a nossa construção do conceito de estilização, bebezinhos. Olha aí. Só para a gente ver aqui um paralelo entre o texto literário e um texto não literário. Você vai perceber que quando a literatura, ou seja, a arte da palavra, você vai ter uma percepção completamente diferenciada de um texto que é considerado não literário. Então, aqui a gente vai ter, texto literário, arte da palavra, e o texto não literário, sentido, cuidado com essa palavra, gente, literal. Cuidado que as palavras literal e literário são muito parecidas, mas elas são o que a gente chama de parônimas. Apesar da semelhança de pronúncia e grafia, elas não têm nada a ver uma com a outra. Literal é sinônimo de real, sentido objetivo direto. Literário é sinônimo de sentido figurado, de trabalho especial com a palavra. Então, vamos ver as características desses dois textos. Linguagem denotativa aqui, no texto não literário, texto denotativo, ao passo que no texto literário você vai ter a linguagem conotativa, ou seja, a linguagem chamada de também figurada, justamente pela presença massiva de figuras de linguagem. Só um adendo aí, querido estudante. Quando eu digo que o texto literário é repleto de figuras de linguagem, eu não estou autorizando você a entender que figura de linguagem só aparece em textos literários. Também não é assim. Como há uma certa liberdade de criação, ou seja, um autor pode muito bem escrever um texto que seja predominantemente denotativo, não literário, portanto, e usar de maneira pontual, em uma ou outra passagem aqui, acolá, uma figurinha de linguagem, para expressar melhor uma ideia, sem problemas. Esse uso da figura de linguagem pontual, tá? Esse uso mais esporádico, ele não caracteriza um texto como totalmente ou predominantemente literário. Mas se esse uso for recorrente, aí sim você terá um texto de certo literário, portanto, com linguagem conotativa ou figurada. Enquanto que o não literário tem uma tendência forte para a objetividade, ou seja, ele é direto no que ele diz, o literário apresenta a tendência total para a subjetividade, ou seja, a expressão individual de cada autor. É uma maneira de ver, uma maneira particular, que não é, pois, igual à sua. Predomínio da função informativa, gente, com certeza a função informativa estará forte aqui num texto que não é literário. Essa função também pode ser chamada de referencial, tá, gente? Olha aí, Aqui, você já vai ter o predomínio da função poética. Você também pode ter o predomínio da emotiva, lógico. Olha aí. Porque a expressividade de um texto literário vem da expressão dos sentimentos, da manifestação dos sentimentos, da maneira própria de pensar das opiniões do autor. Umas opiniões muito passionais, vamos dizer assim, né? Significante com mero suporte de significado. Aqui no texto literário, o significante assume o valor expressivo. Olha aí.
Num texto literário, uma caixa não é necessariamente uma caixa. Entendeu? Texto literal, denotativo, caixa é caixa. Então, compre 2 caixas desse remédio. Meu Deus, não tem como interpretar de outra forma. Vivo numa caixa, isolada do mundo, presa e sente sufocada. Isso pode ser literário, pode ser figurado. Quer dizer, a pessoa está se sentindo sufocada e ela compara esse sufoco, essa vida presa, à vida de quem vive dentro de uma caixa. Entende? Então, não necessariamente uma caixa é uma caixa, foi o que eu disse. Num texto que é literário. Respeito pela norma linguística, ou seja, o registro formal, normalmente, ele é respeitado. Aqui, a gente tem um respeito relativo. Devido a um texto literário ter uma prerrogativa chamada de licença poética, ou seja, liberdade para criar. Liberdade poética. Ou licença poética, né, que é o termo mais usual. Ou seja, eu vou ter a capacidade de criar sem me preocupar com as amarras do registro padrão. Não é também querer dizer que o autor vai escrever palavras em desacordo com a ortografia oficial, vai escrever de maneira indevida, não é nada disso não. Mas ele pode propositadamente omitir acentos, omitir pontuações, fazer inversões em relação à posição natural dos termos muito bruscas. Aí fica a critério dele, né? Quem vai mandar é ele. Finalidade utilitária, ou seja, esses textos vão apresentar um propósito mais claro, ou seja, são textos que levam conhecimento a alguém, que informam alguém de algo, como acontece com o artigo científico, artigo de divulgação científica, com o artigo, que é um trabalho científico, uma pesquisa, tá? Um memorando, um manual, ou seja, eles têm uma função mais utilitária, vamos dizer assim. Não quero dizer também que os textos literários sejam inúteis, não é isso, gente. É porque a expressão lá é artística. Ela leva o leitor a se encantar, a se emocionar, a se entreter, se divertir, entendeu? Então, a finalidade aqui é estética. Ou seja, não é à toa que a literatura é chamada de arte da palavra. E, normalmente, as estilizações, elas se enquadram aqui nesse contexto. Ó. Contexto mais conotativo, mais literário. Relação com correspondência com o real. Aqui não é correspondência ao real, ou seja, eu não vou falar daquilo que é fingimento. Eu trago o que é realidade. Acontece isso numa notícia, acontece isso numa reportagem. Eu vou falar de uma coisa que acontece de fato. Ou seja, eu vou falar um fato. Aqui não. Aqui eu posso até criar algo que se assemelha à realidade. E isso dentro da literatura a gente chama de verossimilhança, tá? Então, semelhança com a realidade. Olha só, uma obra que é totalmente verossimilhante. Primo Basílio, do português Eça de Queiroz. Primo Basílio traz uma história muito interessante, gente, né? Marcando o realismo português com o autor Eça de Queiroz sobre um primo de uma senhora. O contexto histórico lá era a burguesia, né? Aquelas pessoas ricas, aquela sociedade em que a mulher era criada para servir o marido, não era muito voltada para os estudos, né? Que eu digo assim, para o lado intelectual, ela lia, mas lia aqueles romances folhetinescos. Ou seja, no realismo, Eça de Queiroz coloca a personagem Luísa, a protagonista da obra, como uma mulher totalmente alheia. O marido passava o tempo todo viajando, Jorge, tá? E ela acha de se encantar com o tal primo Basílio. E, de repente, a Luísa começa a ter um relacionamento extraconjugal com o primo Basílio. E o primo Basílio ludibria a Luísa de todas as maneiras que você possa imaginar, porque ela era uma jovem sonhadora, sentia muita falta do marido, lia muito romance, tá? Não fazia nada dentro de casa, tinha uma secretária chamada Juliana, que inclusive descobriu que ela estava tendo essa relação extraconjugal com o primo Basílio e começou a chantagear a Luísa. E se você quiser saber o resto, você vai ler. Que é bom é assim. Então, isso pode ou não pode acontecer na realidade? É uma obra ficcional? É uma obra inventada pelo Eça de Queiroz? É, mas é próximo da realidade. Pode ser que você, ouvindo essa história, já tenha escutado um caso real,
um caso, não um causo, que se assemelha a essa história aí, né? Só o que a gente vê. Vamos lá, vamos resolver agora umas questõezinhas aí, trabalhando as relações intertextuais, bebês. Olha só. O texto 1 traz o seguinte: descuidar do lixo é sujeira. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor, restos de sanduíches. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão. Aí, um fragmento de notícia ou reportagem, não sei que é um texto denotativo, né? Que foi divulgado na revista Veja, tá? A revista impressa. Se fosse digital, tem que ter aqui, disponível em www, né? Então, foi a revista mesmo impressa. Aqui do outro lado, no texto 2, você já tem um poema que foi capturado da obra seleta em prosa e verso do maravilhoso Manuel Bandeira. Então, você tem do seu lado um texto não literário, um fragmento de notícia ou reportagem, e do outro lado, o texto 2, um texto literário. Vejam como eles se aproximam pela temática. Vejam como as relações intertextuais, elas podem não ser propositais. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Veja bem como esse é um texto que você não pode afirmar que é real. Embora, evidentemente, com essa linguagem especial, a literatura que choca, né? Que denuncia a realidade de muitos que vivem à margem da sociedade, passando fome, sobrevivendo de restos. Quer dizer, o eu lírico demonstra toda uma surpresa, um susto, tá? Fica mesmo absorto, quando ele percebe que quem estava revirando aquele lixo não era um animal com fome, não era um bicho, no sentido mais real da palavra, era o bicho homem. Então, vejam como no texto ele traz uma visão de animalização da figura humana, uma vez que foi submetida a condições de miséria absurda, a ponto de, para não morrer de fome, ter de se alimentar de restos no lixo. Então, a interjeição aqui, meu Deus, mostra o espanto do eu lírico nesse momento. Então, a gente percebe, nessa análise mais rápida, que os dois textos falam sobre lixo, né? E pessoas que se alimentam de lixo. Mas o texto 1, numa visão mais denotativa, falando da realidade de mendigos que vão até as lanchonetes ou lanchonete do McDonald's e reviram lixo para ficar procurando resto de sanduíche. E o texto 2, que revela uma realidade nua e crua por meio de uma linguagem mais literária. Então, aqui a gente tem um texto conotativo, texto literário. Olha aí, nenéns. E aqui do outro lado a gente vai ter um texto, evidentemente, não literário. Aí eu te pergunto, querido estudante, aquele texto 2 é verossimilhante? Ou seja, ele tem semelhança com o real? Infelizmente tem, né? Quantas e quantas pessoas a gente não avista se alimentando do lixo, né? Eu, infelizmente, já vi várias, você já deve ter visto. É uma realidade ainda permanente no nosso país, reveladora das extremas desigualdades sociais, né? Vamos lá. Infere-se que o que faz com que o primeiro texto não seja literário e o segundo sim é, especialmente, o tema abordado de conotação social, seja um tema social, um tema que trata de alguma questão relevante, normalmente um problema, enfocando criticamente o assunto. Ou seja, há uma análise, há um convite de reflexão, há uma crítica. Quem é o responsável por esse homem bicho, que para não morrer de fome tem que se alimentar de restos no lixo? O enfoque universal do primeiro texto, enquanto o segundo é mais circunstancial. C.
o trabalho com a linguagem, com predominância de linguagem denotativa no primeiro, ao passo que no segundo domina a conotativa. Letra D. A denúncia social que o primeiro texto faz por tal aspecto não é uma preocupação literária. Essa letra D já é mentirosa, né, Inês? Se não fosse uma preocupação literária, não havia a temática dos mendigos, das pessoas que vivem às ruas se alimentando de restos, no texto 2, que é um texto poético. Então, sim, uma das funções da literatura é também a denúncia social, a chamada literatura engajada, aquela que trata de fazer refletir, de criticar os problemas sociais, fazer refletir sobre os problemas sociais e criticá-los. Letra E, a linguagem conotativa do primeiro, enquanto o segundo possui uma linguagem denotativa. Vou usar aqui um roxinho para nós eliminarmos o que está errado aí em cada alternativa. Já mostrei para vocês que aqui, tá? Existe realmente uma denúncia social feita na notícia. Mas essa denúncia social é sim uma preocupação literária. Ele está dizendo que não é uma preocupação literária. Claro que é. Quando a literatura se compromete com causas sociais, com a realidade, ela é chamada literatura, olha o nome aqui, ó, engajada. Então, Manuel Bandeira, com certeza, escreveu, como vocês viram, um poema que representa esse tipo de literatura, tá? Vamos ver a letra E. A linguagem conotativa do primeiro já errou. Você veja que, por ser uma notícia, eu não tenho como interpretar de outra forma o que está escrito aqui. É o que está escrito aqui e acabou. Isso não é característica da linguagem literária. Então, essa linguagem não é, evidentemente, tá no primeiro texto, conotativa, está trocado. No primeiro é denotativa. E o segundo é o contrário, é conotativa. Olha aí. Beleza. Vamos lá, letra C. O que faz com que o primeiro texto não seja literário e o segundo sim, ó, é o trabalho com a linguagem, com predominância de linguagem denotativa no primeiro, ao passo que no segundo domina a conotativa. Eu não consigo eliminar nada daí. Então, eu vou colocar verdinho, porque realmente a linguagem denotativa real no primeiro, tá correto, e no segundo ela é conotativa, ou seja, é figurada, também tá correto. Vamos lá, voltar ao roxo, que eu estou suspeitando que é a letra C. B, o enfoque universal do primeiro texto, enquanto o segundo é mais circunstancial. Não, os dois textos falam de um problema que, infelizmente, não é circunstancial. Afinal de contas, as desigualdades sociais no Brasil não são circunstanciais, ou seja, não é uma coisa que acontece aqui e acolá, é uma coisa visível, e desde que o Brasil é Brasil. Então, a palavra circunstancial aqui, com certeza, é errada. Os dois têm um enfoque, de certa forma, universal. Se esse texto de Manuel Bandeira fosse traduzido para outros países, que evidentemente têm as mesmas condições de desigualdade que o Brasil, com certeza que você veria uma certa universalidade na temática. Então, errada a letra B. O tema abordado de conotação social, enfocando criticamente o assunto. Ele está perguntando o seguinte, gente, ó, essa letra A também é perigosa. Infere-se que o que faz com que o primeiro texto não seja literário e o segundo sim é especialmente o tema abordado de conotação social? Não. Eu posso fazer um tema social, uma abordagem de um tema social, sem necessariamente utilizar a linguagem denotativa. Então, o texto de Manuel Bandeira faz sim tudo isso. Ele faz uma abordagem social, ele traz uma crítica implícita sobre as desigualdades sociais, expressas na metáfora do homem-bicho. Mas o texto 1 também faz isso, e não é literário. Então, tudo indica que a resposta correta está aqui, nenéns, ó, na letra C. Tá bom? Então, ó, conotação social, textos 1 e 2 fazem. Assim também como crítica. Então, você pode abordar um tema social, pode fazer uma abordagem crítica, sim, com texto literário. Falei das funções da literatura, né? Fazer refletir, criticar, ok? Denunciar. Letra C. Opa, peraí. A resposta aqui está marcada de maneira incorreta, viu, gente? Está trocada aqui, a C, tá? Desconsiderem essa marcação da letra E.
Vou até botar aqui para você não se confundir. Errada. Tia Flavinha não marcou correto. Peço por isso muitas desculpas. Errada. E aqui em azulzinho. Não, vou botar em vermelho para você enxergar logo direto. Correta. Viu, neném? Eu quero tanto que vocês enxerguem que ainda vou usar o marca-texto. Que eu sou dessas. Prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Aí, ó. Esta é a correta. Tá bom? Letra C. De coloridas bolinhas para a nossa questão 1 aqui. Verificando uma intertextualidade não intencional. Depois vocês verifiquem, tá? Nos próprios gêneros literários, narrativo, lírico e dramático, essa ideia da estilização que a gente apresentou aqui para vocês, de certo, um tema muito rico, que merece, com certeza, um estudo mais aprofundado para a gente compreender aí como é que as várias relações entre textos ocorrem e como os sentidos, né, são enriquecidos, são produzidos por meio dessas relações, a chamada renovação de sentidos, tá? Tanto dentro de textos literários, como também de textos não literários, mas principalmente dentro dos chamados textos literários, viu, bebês? Aqui eu vou apresentar para vocês, rapidamente, não hoje, né? Fica para a próxima aula, uma noção desses gêneros. E agradeço a todos a atenção, a participação. Desejo uma excelente semana, muito rica de muitos estudos e aprendizagens. Até a próxima aula, meus queridos. Beijos.